Muitas pessoas olham para o futuro com curiosidade, às vezes, apreensão, especialmente quando se trata de eventos proféticos. Quando falamos sobre anos como 2025, surgem várias perguntas. Será que algo significativo está prestes a acontecer? Há algo nas Escrituras que aponta para esse ano como um marco importante. Hoje, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre os tempos proféticos e como podemos interpretar isso em relação ao que pode estar por vir. Antes de começarmos, é importante lembrar que a Bíblia não menciona datas específicas, como 2025, para eventos proféticos. No entanto, ela fornece sinais e padrões que apontam para acontecimentos que devem ocorrer antes do retorno de Jesus e da consumação do plano de Deus para a humanidade. Esses sinais incluem mudanças globais, conflitos, catástrofes naturais, transformações espirituais e eventos ligados ao povo de Israel. Uma das passagens mais conhecidas sobre os sinais do fim está em Mateus capítulo 24, onde Jesus descreve uma série de eventos que ocorreriam antes de sua segunda vinda. Ele menciona guerras e rumores de guerras, terremotos, fome, perseguição aos cristãos e o aumento da maldade. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Isso nos lembra que os eventos futuros devem ser observados com atenção, mas sempre à luz da missão que Deus nos confiou: proclamar o evangelho. Nos tempos atuais, muitos cristãos e estudiosos bíblicos olham para o ano de 2025 como um ponto potencialmente significativo por causa de eventos históricos, padrões proféticos e contextos globais que parecem alinhar-se com as Escrituras. Por exemplo, Israel, o relógio profético de Deus, é sempre um ponto central na escatologia bíblica. Desde que a nação foi restabelecida em 1948, várias profecias relacionadas ao tempo do fim têm ganhado destaque. Um dos marcos mais citados é o aniversário de 70 anos da fundação de Israel, comemorado em 2018, e os próximos anos continuam sendo vistos como significativos por causa do tempo de uma geração. Em Salmos capítulo 90, versículo 10, lemos: "A duração da nossa vida é de 70 anos, ou 80 para os que têm mais vigor." Muitos estudiosos interpretam essa passagem como um indicador de que os eventos finais podem ocorrer dentro da geração que testemunhou o renascimento de Israel. Com base nesse cálculo, 2025 poderia estar dentro de um período crítico. Outro ponto de atenção é o alinhamento de eventos globais. Nos últimos anos, temos visto um aumento em desastres naturais, crises econômicas e tensões geopolíticas. Esses acontecimentos são frequentemente associados aos sinais dos tempos descritos na Bíblia. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesus disse: "Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu." Além disso, a tecnologia tem avançado de maneira exponencial, cumprindo profecias que antes pareciam difíceis de imaginar. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, lemos sobre a marca da besta. "Também forçou todas as pessoas, grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca." Hoje, com o uso de implantes tecnológicos e a digitalização das economias, vemos um cenário que poderia muito bem abrir caminho para o cumprimento dessa profecia. Por fim, a questão espiritual é sempre central. Em 2025, espera-se um aumento em movimentos religiosos e espirituais que tanto se alinham quanto se opõem ao cristianismo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo escreve: "Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder." Esses comportamentos têm sido cada vez mais evidentes na sociedade atual, e 2025 é frequentemente visto como um ano em que esses desafios podem aumentar ainda mais, preparando o cenário para eventos maiores. Na próxima parte, veremos 4 eventos específicos que podem acontecer em 2025 à luz das Escrituras, explorando como cada um deles se conecta com os sinais proféticos e o plano de Deus.
Os eventos que podem marcar 2025 à luz das profecias bíblicas não são previsões exatas, mas interpretações baseadas nos padrões que a Bíblia nos apresenta. É importante lembrar que nosso foco não está em determinar datas precisas, mas em reconhecer os sinais e estarmos espiritualmente preparados. Vamos explorar agora 4 eventos que podem ocorrer e que refletem as verdades proféticas das Escrituras. O primeiro evento está relacionado ao crescimento do controle global e à preparação para o governo do Anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, lemos sobre um sistema global onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Embora esse cenário ainda não esteja completamente implementado, vemos avanços que apontam nessa direção. A digitalização das economias, o uso de criptomoedas e a introdução de identificações digitais globais são passos que poderiam culminar em um sistema de controle centralizado. Recentemente, organizações internacionais têm discutido a criação de sistemas econômicos mais integrados, o que poderia ser usado tanto para o bem quanto para finalidades opressivas. A Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, haverá um líder mundial que unificará nações sob um governo que se opõe a Deus. Esse líder, conhecido como o Anticristo, usará estratégias políticas e econômicas para controlar o mundo. Embora não possamos afirmar que isso ocorrerá em 2025, os avanços tecnológicos e sociais indicam que o cenário está sendo preparado. O segundo evento está ligado à posição de Israel no cenário global. Como mencionamos, Israel é o relógio profético de Deus. Em Zacarias capítulo 12, versículos 2 e 3, lemos: Farei de Jerusalém um cálice que embriagará todos os povos ao seu redor. Judá estará sob cerco, bem como Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas contra ela, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Israel continua sendo o foco de tensões geopolíticas. Em 2025, é possível que vejamos um aumento dessas tensões, especialmente em torno de Jerusalém e do Monte do Templo, um local sagrado para judeus e muçulmanos. Qualquer tentativa de construir o terceiro templo, que alguns grupos em Israel já defendem, poderia desencadear conflitos massivos. A Bíblia menciona a reconstrução do templo em passagens como Daniel capítulo 9, versículo 27, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 4, onde o Anticristo profanará esse templo durante os últimos dias. O terceiro evento possível é um aumento em catástrofes naturais e sinais no céu. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 7, disse: Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esses desastres naturais não são novos, mas têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos. Cientistas apontam para mudanças climáticas e desastres ambientais, mas como cristãos, reconhecemos que a criação está gemendo, aguardando a redenção final. Romanos capítulo 8, versículo 22. Além disso, sinais celestiais, como eclipses, chuvas de meteoros e outros fenômenos, são frequentemente mencionados em profecias. Em Joel capítulo 2, versículo 31, lemos: O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses sinais não devem ser ignorados, pois apontam para o retorno de Cristo. O quarto evento está relacionado ao crescimento do Evangelho em meio à perseguição. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus disse: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O avanço tecnológico tem permitido que a mensagem de Cristo alcance lugares antes inacessíveis. Ao mesmo tempo, a perseguição aos cristãos continua aumentando em várias partes do mundo. A organização Portas Abertas aponta que milhões de cristãos enfrentam perseguição severa. Em 2025, espera-se que tanto a propagação do Evangelho quanto a perseguição continuem crescendo. Isso cumpre as palavras de Jesus, que afirmou que seus seguidores enfrentariam oposição, mas também seria através deles que o mundo ouviria a verdade. Esses 4 eventos possíveis, controle global, a centralidade de Israel, catástrofes naturais e o avanço do Evangelho, são sinais que nos levam a refletir. Não são motivos para medo, mas para preparação espiritual. Na próxima parte, veremos como podemos aplicar essas lições à nossa vida e viver com fé, esperança e prontidão diante do que está por vir. Ao olharmos para o futuro e tentarmos conectar os acontecimentos atuais com as profecias bíblicas,
É crucial manter um equilíbrio entre a expectativa vigilante e o entendimento de que as Escrituras não nos fornecem datas exatas. Mesmo assim, a Bíblia nos dá sinais claros para observar, e esses sinais frequentemente geram reflexões sobre o que pode acontecer em anos específicos. Vamos explorar agora 4 eventos que muitos cristãos acreditam que podem ser significativos em 2025. Esses eventos não são previsões definitivas, mas possibilidades baseadas em padrões históricos, contextos globais, claro, na palavra de Deus. 1. A consolidação de Israel como centro profético. Israel tem sido chamado de o relógio de Deus porque muitas profecias bíblicas giram em torno dessa nação. O restabelecimento de Israel em 1948 é visto como o cumprimento de Ezequiel capítulo 37, onde o profeta descreve o vale de ossos secos voltando à vida, simbolizando a restauração do povo judeu à sua terra. Desde então, eventos relacionados a Israel têm sido considerados sinais do fim dos tempos. Em Zacarias capítulo 12, versículo 3, lemos: Naquele dia, quando todas as nações da terra se reunirem contra ela, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que a levantarem se ferirão gravemente. A contínua tensão em torno de Jerusalém, combinada com o aumento de movimentos globais contra Israel, pode apontar para um cumprimento mais completo dessa profecia. Em 2025, alguns estudiosos sugerem que Israel pode desempenhar um papel ainda mais central nos eventos globais. Com os avanços nas negociações sobre o Monte do Templo, local de extrema importância religiosa e política, a possibilidade de novos desenvolvimentos, como a reconstrução do templo judaico, tem gerado especulações sobre como isso se conectaria às profecias de Daniel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 11. 2. A intensificação de crises globais. Guerras, desastres naturais e crises econômicas são frequentemente associados aos sinais dos tempos. Jesus falou desses eventos em Mateus capítulo 24, alertando que eles seriam como dores de parto, aumentando em frequência e intensidade à medida que o fim se aproxima. Em Apocalipse capítulo 6, encontramos os 4 cavaleiros, que simbolizam conquistas, guerra, fome e morte. Embora esses eventos sejam parte de um cenário maior do julgamento de Deus, eles refletem desafios que já podemos ver no mundo atual. Em 2025, muitos acreditam que crises como mudanças climáticas extremas, instabilidade econômica e conflitos entre nações podem se intensificar, criando um cenário que parece alinhar-se com essas descrições bíblicas. 3. O avanço de tecnologias que facilitam o controle global. A tecnologia moderna tem levantado preocupações em relação ao cumprimento de passagens como Apocalipse capítulo 13, que menciona a marca da besta. Hoje, a digitalização de moedas, o uso de identificações biométricas e os avanços em inteligência artificial parecem preparar o terreno para um sistema global onde o controle econômico e pessoal seja centralizado. Embora não possamos dizer com certeza como isso se desenrolará, 2025 pode trazer avanços significativos nessa direção. Várias nações já estão testando moedas digitais emitidas por bancos centrais, o que poderia eliminar o uso de dinheiro físico e criar um sistema onde cada transação fosse monitorada. Isso é especialmente relevante à luz da profecia que diz que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca, Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. 4. O crescimento da apostasia e a perseguição aos cristãos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo menciona uma grande apostasia, ou afastamento da fé, que precederá o retorno de Cristo. Isso se conecta com o aumento de falsos mestres, uma sociedade cada vez mais secular e perseguições contra os cristãos, conforme descrito em Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10. Em 2025, espera-se que a perseguição aos cristãos continue crescendo em várias partes do mundo. De acordo com relatórios recentes, países onde a fé cristã é minoria têm implementado medidas mais restritivas contra o culto e a pregação. Além disso, o avanço de ideologias que rejeitam os valores bíblicos pode tornar cada vez mais difícil para os cristãos viverem sua fé abertamente, mesmo em nações historicamente cristãs. Esses eventos, se ocorrerem, não são razões para desespero, mas para vigilância e fortalecimento da nossa fé. A Bíblia nos chama a observar os sinais com atenção, mas também a confiar plenamente na soberania de Deus. Na próxima parte, refletiremos sobre como devemos viver à luz dessas possibilidades, mantendo a esperança e permanecendo firmes em nossa missão enquanto aguardamos a volta de Cristo.
Diante das possibilidades e dos sinais que apontam para tempos proféticos, incluindo eventos que podem ocorrer em 2025, é essencial refletir sobre como isso impacta a nossa vida como cristãos. Embora os acontecimentos globais sejam significativos e estejam, muitas vezes, alinhados com as Escrituras, nossa principal missão não é nos perder em especulações, mas nos prepararmos espiritualmente e vivermos como testemunhas fiéis do Evangelho. A primeira coisa que devemos lembrar é que os sinais dos tempos não são motivo para medo, mas para esperança. Jesus prometeu que voltaria para buscar seu povo e restaurar todas as coisas. Em João capítulo 14, versículo 3, ele disse: E quando eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa nos dá certeza de que, independentemente dos eventos que venham a ocorrer, estamos seguros nas mãos de Deus. Além disso, os sinais proféticos são um chamado à vigilância. Jesus nos alertou para estarmos atentos e preparados. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, ele diz: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Estar vigilante significa estar espiritualmente alerta, mantendo um relacionamento próximo com Deus por meio da oração, da leitura da palavra e de uma vida de obediência. Mas o que significa, na prática, viver à luz das profecias? Primeiro, é uma oportunidade para avaliarmos nossas prioridades. Estamos vivendo para as coisas eternas ou nos deixando consumir pelas preocupações e distrações deste mundo? Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, somos instruídos: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso nos desafia a colocar Deus e seu reino em primeiro lugar em nossas vidas, buscando agradá-lo em tudo o que fazemos. Outro ponto importante é nossa missão como embaixadores de Cristo. Enquanto aguardamos os eventos futuros e a volta do Senhor, somos chamados a proclamar o Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, lemos: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Os sinais proféticos devem nos lembrar da urgência de compartilhar a mensagem de salvação com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Além disso, precisamos cultivar a fé e a coragem em meio às dificuldades. Como vimos, a perseguição aos cristãos e os desafios globais podem se intensificar. No entanto, em meio a tudo isso, temos a garantia de que Deus está conosco. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos encoraja: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa vitória de Cristo nos dá força para perseverar, mesmo diante de tempos difíceis. Por fim, os eventos que podem ocorrer em 2025 nos lembram da soberania de Deus sobre a história. Ele está no controle de todas as coisas e nada acontece fora do seu plano perfeito. Em Isaías capítulo 46, versículo 10, Deus declara: Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Essa verdade nos dá confiança de que, independentemente do que venha a acontecer, estamos sob os cuidados de um Deus que é bom, justo e fiel. Seja em 2025 ou em qualquer outro ano, a mensagem central da profecia bíblica é clara: Jesus voltará, e precisamos estar prontos. Isso significa viver com propósito, manter a fé e perseverar na missão que Deus nos deu. E você, como está se preparando para o cumprimento das promessas de Deus? Os sinais dos tempos têm fortalecido sua fé e despertado em você o desejo de estar mais perto do Senhor? Escreva nos comentários suas reflexões e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa compreender a importância de estar atento ao que a Bíblia nos revela. Que Deus te abençoe e te fortaleça em cada passo da sua caminhada. Até o próximo vídeo.